Terceira Era, capítulo 21b. Os povos humanos. Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje nós vamos falar um pouco dos povos humanos. E assim como no capítulo recente eu falei dos povos élficos, hoje é dia de destrinchar o reino dos pobres mortais. Os homens foram os segundos dentre os filhos de Ilúvatar a despertarem, e com muita criatividade os elfos os chamavam de os segundos filhos, pois eles foram a última raça dos encarnados a nascer. Mas aí você me pergunta que diabos são os encarnados que eu nunca falei aqui. Bom, pois bem, os encarnados são como são chamados os seres que são compostos de duas partes, Fea e Hroa, sendo Fea o espírito advindo do fogo secreto de Ilúvatar e Hroa o corpo advindo dos materiais de Arda. E além dos homens, elfos e anões, Ents e alguns animais como Huan e as grandes águias também possuíam Fea e Hroa. Fea não possui poder algum sem Hroa, e Hroa não sobreviveria sem Fea. Apenas quando ambos estão combinados, os filhos de Ilúvatar se tornam seres completos e assim são capazes de tomar parte na história da Terra-média, e por isso eles são chamados de os Encarnados. E mesmo os homens sendo os últimos a despertar, eles são aqueles destinados a herdar e governar sobre a Terra-média. Diferente dos elfos, os homens não estão presos aos designs da música da criação dos Ainur, e portanto, eles têm o poder de moldar o seu próprio destino. Eles também possuem o chamado presente dos homens, que nada mais é do que a morte. E enquanto os espíritos dos elfos ficam presos ao mundo até o seu final, os homens, ao morrerem, são libertados de Arda para poderem descansar dos fardos do mundo. Porém, com o tempo, a influência de Morgoth fez com que os homens temessem seu destino e passassem a ver a morte como uma perdição, e não um presente. Os homens despertaram no início da Primeira Era da Terra-média, na longínqua região de Hildorian, no extremo leste. Logo após seu despertar, Morgoth enviou uma sombra a Hildorian, que afetou alguns desses homens, enquanto outros conseguiram evitá-la. Então, os homens afetados pela sombra de Morgoth começaram a entrar em conflito com aqueles que se inclinavam para a luz. E quando o Sol nasceu pela primeira vez na Terra-média, alguns homens seguiram em direção à sua luz, escapando daqueles outros homens sombrios. E aqui começam as divisões que Tolkien tanto gostava. Então vamos começar pelos Edain. Edain é um termo élfico que pode ser atribuído a todos os primeiros homens, porém muitos elfos chamavam de Edain apenas aqueles que chegaram até Beleriand. Como eu disse, os primeiros homens deixaram Hildorien rumo ao oeste em busca da luz do sol, e parte deles seguiu a estrada pelo norte, fugindo da guerra contra os homens atingidos pela sombra de Morgoth, até chegarem ao mar interno de Hum. E lá, eles conheceram alguns anões e fizeram amizade com eles. Só que no mar de Hum, os homens se dividiram em mais duas tribos, o Grande Povo e o Povo Menor. O Povo Menor viveu aos sopés das colinas próximas, enquanto que o Grande Povo se estabeleceu nas florestas a noroeste, próximas da costa do mar interno. Eles logo desenvolveram a arte de construir barcos que podiam atravessar o mar inteiro, porém, os dois povos não se encontravam com frequência e por isso a sua língua se divergiu bastante. É dito que alguns do grande povo deixaram Hum e passaram a viver em Hovanion, dando origem aos Homens do Norte, enquanto outros foram até Eriador e lá se espalharam. Durante suas jornadas, o povo menor teve muito contato com os elfos que não seguiram com a grande marcha élfica e permaneceram em Hovanion e Eriador, adotando muito de suas palavras para o seu próprio idioma. Só que para complicar um pouco mais, além do grande povo e do povo menor, existia uma terceira tribo de homens fugidos de Hildorien que pegaram a estrada sul para o oeste. Inicialmente eles se estabeleceram nas Montanhas Brancas e falavam uma língua completamente diferente dos outros homens. E lá eles tiveram contato pela primeira vez com um povo esquisito e baixinho que eu vou falar mais tarde, chamado de Druedain. Mas alguns deles se aventuraram um pouco mais ao norte, chegando até o Eriador, dando origem aos Dunlendings e ao povo de Bree, que eu também vou falar mais tarde. E por fim,
alguns outros atravessaram as Montanhas Azuis, rumando mais ainda a oeste até chegar em Beleriand, e assim também fizeram muitos daqueles que moravam às margens do mar interno de Hungur, do Grande Povo e do Povo Menor. E chegando em Beleriand, esses homens se dividiram nas 3 grandes casas dos Edain. Vamos começar aqui então pela Casa de Beor. O primeiro grupo de homens a chegar a Beleriand fazia parte do Povo Menor, e eram liderados por um homem chamado Beor. Eles foram descobertos em Targelion, no ano 310 da Primeira Era, pelo rei de Nargothrond, o elfo Finrod Felagund. Finrod ficou amigo dos homens e persuadiu o rei élfico Thingol a lhes conceder terras para que habitassem em Beleriand. Thingol então lhes concedeu terra em Estolad, uma região que era comandada pelos filhos de Fëanor, Amrod e Amhas. No ano 402 da Primeira Era, alguns orcs tentaram invadir Beleriand pelaquela região, e Maedhros e Maglor, também filhos de Fëanor, estavam tendo dificuldades para segurar as suas defesas. Foi então que o rei Finrod enviou seus 2 irmãos mais novos, Angrod e Aegnor, para ajudá-los. Esses 2 então pediram ajuda da casa de Beor, que foi um dos primeiros homens a brandir sua espada contra os orcs, junto dos elfos de Beleriand. Anos mais tarde, durante a liderança de Boromir, bisneto de Beor, Finrod concedeu aos homens da casa de Beor as terras da região de Ladros, em Dorthonion. Mas isso só durou até a Batalha das Chamas Repentinas em 455 da Primeira Era, quando as forças de Morgoth destruíram tudo naquela região. O líder da casa de Beor nessa época era Bregolas, neto de Boromir, e ele foi assassinado na guerra, passando assim a liderança ao seu irmão mais novo, Barahir. E Barahir fez o que pôde para garantir a sobrevivência de sua casa, enviando mulheres e crianças para longe, sob o comando de sua esposa Eldamir. E aqueles que foram com ela se estabeleceram na floresta de Brethil, se unindo aos Haladin, que eu vou falar logo. Porém, mais tarde, outros, incluindo Morwen, a mãe de Túrin Turambar, migraram de Brethil até Dor-lómin, onde viviam os homens da casa de Hador, que eu também vou falar logo. Mas enquanto isso, Barahir permaneceu em Dorthonion com seu filho Beren e uma guarnição de seus homens. Acontece que eventualmente ele foi traído por um maluco chamado Gorlim, o Infeliz, que revelou a Sauron a localização de seu esconderijo em Tar Aeluin. E aí Sauron enviou seus orcs que dizimaram Barahir e seus homens, sendo que o único sobrevivente foi o seu filho Beren, que estava caçando quando tudo aconteceu. Dessa forma, teve fim a casa de Beor, com seus sobreviventes espalhados entre as outras casas dos homens. E seguindo em frente, nós temos a casa de Halath. E bom, os ancestrais dos homens da casa de Halath, ou os Haladin, foram aqueles que deixaram Hildorian pela Estrada Sul e se estabeleceram nas Montanhas Brancas. Só que mesmo naquela região longínqua, eles ainda eram atacados constantemente pelos homens afetados pela Sombra de Morgoth, e muitos deles resolveram fugir para o norte. Os que ficaram nas Montanhas Brancas conviveram lado a lado com os hostis Druedain, enquanto aqueles que foram para o norte se aventuraram até as terras de Minherath, dando origem aos Dunlendings. Não satisfeitos, alguns se aventuraram mais ao norte ainda e se estabeleceram no sopé das Barrow Downs, dando origem ao povo de Bree. Mas aqui nós falaremos daqueles que foram mais além ainda e se aventuraram além das Montanhas Azuis, chegando à região de Beleriand. Estes são aqueles que ficaram conhecidos como os Haladin. Os Haladin foi o segundo povo dos Edain a chegar em Beleriand, em 312 da Primeira Era, e eles se estabeleceram na região de Targelion, governada por Caranthir, filho de Fëanor. Por não possuírem um líder, os Haladin passaram a viver em vilarejos espalhados por toda aquela região. Mas esse estilo de vida só durou até o ano 375 da Primeira Era, quando um grupo de orcs tocou terror por ali. Em resposta, um homem chamado Haldad organizou seu povo em um local estratégico e construiu barricadas para que pudessem se proteger dos orcs. Mas infelizmente, em um dos ataques, Haldad e o seu filho Haldar foram mortos. Foi aí que Halath, a filha do tal do Haldad, tomou o comando dos Haladin e segurou suas defesas ali por uma semana até que finalmente chegassem as tropas de Caranthir ao resgate. Devido à bravura de Halath, Caranthir,
ofereceu uma porção de suas terras ao agora conhecido como povo de Haleth, mas sua líder recusou. Em vez disso, Haleth guiou seu povo para o oeste, evitando os orcs por um tempo, até que Thingol, o rei de Doriath, ofereceu moradia ao povo de Haleth na floresta de Brethil, desde que eles defendessem aquela região. Ela aceitou e, por anos, os seus homens guardavam o flanco norte de Doriath. Os homens da casa de Haleth, então, participaram nas guerras em que os elfos de Doriath participaram, lhes provendo suporte como parte de seu exército. E após a queda da casa de Beor, muitos de seus sobreviventes se juntaram aos Haladin na floresta de Brethil, misturando um pouco as suas línguas. E mais tarde, após a queda de Minas Tirith, a torre que guardava a passagem a oeste para Beleriand, muitas das crias de Morgoth começaram a invadir a floresta de Brethil e ataques de orcs eram rotina. Cansados de toda a escrotidão que ficou Beleriand após a Batalha das Chamas Repentinas, o elfo Maedhros criou a Aliança de Maedhros, que planejava juntar todos os elfos e homens para pôr um fim definitivo em Morgoth. Halmir, líder do povo de Haleth na época, jurou se unir aos elfos e homens, mas ele morreu 10 dias antes da Batalha das Lágrimas Incontáveis. Seu filho Haldir, por outro lado, participou na batalha, ajudando na retirada de Fingon e os elfos de Gondolin, que tomaram um sacode em Anfalgleth. Haldir e seu irmão Hundar foram mortos nesse combate, deixando Randir, filho de Haldir, no comando da casa de Haleth. Porém, ele foi morto em um dos muitos ataques de orcs que sucederam à Batalha das Lágrimas Incontáveis, o que permitiu com que Glaurung, o pai dos dragões, e sua tropa avançassem e destruíssem o reino élfico de Nargothrond. Após a morte de Randir, seu filho Brandir tomou um rumo diferente na liderança da casa de Haleth. Eles passaram a viver mais escondidos na floresta, atacando os orcs apenas ocasionalmente quando não tinha mais jeito. E foi nessa época que Túrin-Turambar e toda sua desgraça veio a Brethil e acabou trazendo consigo o dragão Glaurung. No final, Túrin derrotou o dragão com sua espada negra, mas também assassinou Brandir em um ataque de fúria. O suicídio de Túrin marcou o fim daquela era para o povo de Haleth, que agora não possuía mais um líder. E uma coisa leva a outra, até que no ano 500 da Primeira Era, uma guerra civil teve início entre eles e sua morada na floresta de Brethil acabou sendo incendiada. Os sobreviventes fugiram para as fozes do Sirion, onde foram recebidos por Círdan, o Elfo dos Portos, e assim teve fim a Casa de Haleth. Partindo então agora para a Casa de Hador. Os últimos Edain a chegarem em Beleriand faziam parte do Grande Povo, e esses eram aqueles da Casa de Hador. Só que inicialmente eles eram conhecidos como a Casa de Marak, que foi aquele quem os guiou até Beleriand. Eles eram a maior das 3 casas em números de pessoas, e eram um povo forte e belicoso, o que assustou um pouco os Elfos Verdes de Ossiriand, arruinando assim a amizade conquistada com eles pela Casa de Beor. Os homens da casa de Marak foram aqueles que ficaram mais tempo em Estolad, provavelmente devido ao imenso tamanho de sua galera, mas com o passar do tempo eles fizeram amizade com os Noldor da casa de Fingolfin. Durante a liderança de Magor, neto de Marak, eles se mudaram para a face sul das montanhas de Ered Wethrin, que ficava próxima à morada dos Elfos Noldor da casa de Fingolfin, os seus brother. Mas foi apenas no ano 416 da Primeira Era, sob o comando de Hador, que eles tiveram permissão dos Noldor para morar em Dor Lomin, na região de Hithlum. Em homenagem ao seu líder, que os trouxe a um lugar seguro, a casa passou a se chamar Casa de Hador. Fingon, filho de Fingolfin, o líder dos Noldor na época, presenteou Hador com seu famoso elmo de dragão, que se tornou a herança da Casa de Hador. Eles lutaram ao lado dos Noldor da casa de Fingolfin durante todas as guerras de Beleriand, protegendo aquela região. Após a Batalha das Lágrimas Incontáveis e o fim dos Elfos da casa de Fingolfin, Húrin, o líder da casa de Hador na época, foi capturado pelo Morgoth. As terras de Hithlum foram dominadas por homens cruéis, aliados a Morgoth, e aqueles remanescentes da casa de Hador foram todos escravizados. Os 2 que poderiam, porventura, clamar de volta a liderança do seu povo eram apenas crianças quando tudo isso aconteceu, e, portanto, eles foram escondidos. Túrin-Turambar, filho de Húrin, estava sob os cuidados do rei élfico Thingol, em Doriath, e Tuor, filho de Huor, o irmão de Húrin, passou a morar escondido em cavernas com os elfos de Mithrin.
Aqueles poucos que conseguiram escapar fugiram para as fozes do rio Sirion e viveram aos cuidados de Círdan, o Elfo dos Portos, e assim teve fim a Casa de Hador. E bom, agora vamos dar uma pausa aqui, que como eu fiz no episódio dos Elfos, nesse aqui eu também montei uma tabelinha para nego ir acompanhando e não se perder no meio do caminho, ok? Vamos lá. Os primeiros homens se espetaram na região de Hildóren, lá na puta que pariu, daí Morgoth tacou sua mandiguinha que só pegou em alguns deles, não em todos. Então, os primeiros homens se dividiram entre os Edain e os Homens Sombrios. Só que eles não se deram muito bem e começaram a cair na porrada. E, cansado da porradaria toda, alguns Edain resolveram rumar ao oeste quando o sol surgiu nos céus pela primeira vez. Então, um grupo deles foi pela Estrada Sul, que não tem nome, então vou chamar de os Homens da Estrada Sul, enquanto que outros dois grupos foram pela Estrada Norte, o Grande Povo e o Povo Menor. Daí uma pequena galera de cada um dos três povos resolveu ir mais a oeste ainda e atravessaram as Montanhas Azuis até chegarem na bela região de Beleriand, onde viviam os Elfos Motherfucker da Primeira Era. E lá, cada um deles se tornou uma casa diferente dos Edain, sendo que o povo da Estrada Sul se tornou a casa de Halath, o Grande Povo se tornou a casa de Hador e o povo menor se tornou a casa de Beor. Então, por enquanto é isso, tá acompanhando? Show, vamos seguir em frente. Após a famosa Guerra da Ira, que deu um fim à tirania de Morgoth e concluiu a Primeira Era da Terra-média, os Valar concederam aos sobreviventes dos Edain uma ilha em formato de estrela chamada Helena. E além desse presente, os Valar concederam ainda aos descendentes dos Edain uma vida mais longa, praticamente o dobro daquela dos homens comuns. Lembrando que eu falei Edain aqui me referindo aos homens que foram até Beleriand, mas Edain também pode ser usado para se referir a todos os outros homens, enfim. Aos filhos de Eärendil, o meio-elfo, os Valar concederam a escolha de serem contados entre os homens ou entre os elfos, e, enquanto que Elrond escolheu ser um elfo, seu irmão gêmeo, Elros, se tornou um homem mortal. Elros foi então designado a governar os sobreviventes dos Edain na ilha de Helena, e lá eles fundaram o reino de Númenor. No início, os Númenóreanos eram grandes amigos dos Elfos, recebendo visitantes da ilha de Tol Eressëa, que ficava em Aman, constantemente. Porém, eles só poderiam receber essas visitas, nunca visitar de volta, pois os Valar haviam os proibido de velejar a oeste em busca da terra de Valinor, que também ficava em Aman. Então, séculos depois, eles resolveram velejar ao leste, sem ter muita opção, e acabaram descobrindo a Terra-média, entrando em contato pela primeira vez com os Elfos e Homens de lá. Os Númenóreanos se tornaram amigos dos Homens de Eriador, mas falharam em reconhecer os Dunlendings como seus irmãos, pois estes ainda eram um povo bastante rudimentar e um tanto quanto agressivo de tempos em tempos. Mas, apesar dos conflitos com os Dunlendings, os Númenóreanos floresceram e colonizaram a Terra-média, construindo vários portos, cidades e vilas. Quando Sauron atacou os povos livres da Terra-média durante a Segunda Era, os Númenóreanos que viviam lá foram os que melhor seguraram suas defesas. Apesar disso, Sauron avacalhou com quase toda a região de Eriador nessa grande campanha. Foi só quando o reforço vindo do reino de Númenor no meio do mar finalmente chegou que o Senhor do Escuro foi rechaçado e perdeu a guerra. Com o passar dos séculos, o medo da morte começou a crescer nos corações dos reis de Númenor. Tar-Atanamir, o 13º rei de Númenor, foi o primeiro a se pronunciar contra os Eldar e contra o banimento dos Valar. Daí pra frente, o reino começou seu declínio, e o belo povo de Númenor, próximo aos elfos e aos deuses, começou a perder o seu esplendor. Duas facções se formaram na ilha de Helena. Os fiéis, que continuavam fiéis aos velhos costumes e ainda eram amigos dos elfos, e os homens do rei, que acreditavam no poder dos homens acima de todas as coisas. Os fiéis foram perdendo cada vez mais força na ilha, ao ponto de serem perseguidos e marginalizados. Os elfos não mais vinham a ilha de Númenor, e os homens de lá, agora arrogantes e cheios de si, se tornavam cada vez mais poderosos. Os Númenóreanos construíram duas grandes cidades ao sul da Terra-média, Pelargir e Umbar. E durante o reinado de Ar-Pharazôn, o último rei de Númenor, Sauron começou a causar sérios problemas nessas cidades. Foi então que o rei velejou para a Terra-média e bateu nos portões de Mordor, chamando o Senhor do Escuro por um desafio. Só que ao contemplar o tamanho do poder dos homens, Sauron se rendeu e foi como um prisioneiro para a ilha de Númenor. Com suas mentiras, ele corrompeu a mente do rei e se tornou seu conselheiro.
Sob a influência do Senhor do Escuro, os homens do rei abandonaram até mesmo a sua religião, se convertendo ao culto a Morgoth. Ao sentir a idade avançada chegando, Ar-Pharazôn construiu uma grande armada de navios e velejou ao proibido oeste com seus homens, em busca de Valinor e da imortalidade dos elfos, desafiando os Valar. Só para esclarecer, quem vai para Valinor não se torna imortal. Valinor se chama as Terras Imortais porque só elfos e Valar e Maia moram lá. E eles são todos criaturas imortais, daí o nome. Agora se um homem vai para lá, ele vai morrer do mesmo jeito. Mas enfim, isso era só mais uma mentira de Sauron. Mas lá do outro lado, vendo que isso tudo ia dar merda, Elendil, o líder dos Númenóreanos fiéis que ainda permaneciam na ilha, velejaram em 9 barcos até a Terra-média. E quando os homens do rei pisaram em Aman, o próprio Criador, Eru e Ilúvatar destruiu todos eles e afundou a ilha de Helena, junto com o reino de Númenor. Os Númenóreanos remanescentes eram apenas aqueles que moravam na Terra-média, em sua maioria fiéis, que haviam fugido da perseguição que sofriam na ilha por todos esses anos, com exceção de alguns poucos homens do rei que se concentravam na cidade de Umbar. E aproveitando isso, vamos falar já dos Númenóreanos Negros. Os Númenóreanos Negros eram aqueles homens do rei que sobreviveram à queda do reino de Númenor. Sua cultura era completamente diferente dos outros Númenóreanos da Terra-média, pois eles cultuavam Morgoth. Eles invejavam a imortalidade dos elfos e praticavam as artes negras ensinadas por Sauron. Os Númenóreanos Negros moravam em Umbar e eles eram inimigos jurados dos elfos e dos homens descendentes dos Númenóreanos fiéis. E pelo menos 3 dos 9 Nazgûl faziam parte desse povo. Eles faziam parte de uma nação tirana que dominou muitos outros povos no extremo sul da Terra-média, como os Haradrim, por exemplo. Só que após sua derrota junto a Sauron na Batalha da Última Aliança, que pôs um fim à Segunda Era da Terra-média, os Númenóreanos Negros perderam muito do seu poder e influência, se mesclando assim com outros povos dos homens comuns. Muito tempo depois, houve até uma tentativa de reatar os laços entre os Númenóreanos Negros e os Dúnedain, que eram os descendentes dos Númenóreanos fiéis. E eu estou falando do casamento de Berúthil, uma Númenóreana negra, com Taranon, o 12º rei de Gondor. Mas a união não deu muito certo e o cara acabou mandando ela de volta para Umbar com seus 3.497.833 gatos algum tempo depois. O último Númenóreano negro de que se tem notícia nos livros de história é aquele conhecido como Boca de Sauron, que zombou dos exércitos do rei Elessar em frente ao Portão Negro ao final da Terceira Era. Partindo agora então para os Dúnedain. Os Dúnedain são os Númenóreanos fiéis que habitavam a Terra-média. Muitos deles migraram para lá durante toda a Segunda Era, mas os mais importantes, sem dúvidas, foram aqueles que chegaram após a queda do reino de Númenor. E é óbvio que eu estou falando de Elendil e os seus 2 filhos, Isildur e Anarion. Os Dúnedain formaram 2 reinos na Terra-média, Gondor ao sul e Arnor ao norte. Inicialmente, ambos eram regidos pelo rei dos Dúnedain, Elendil, que residia em Arnor, enquanto seus 2 filhos o representavam em Gondor. E dessa forma, os Dúnedain se dividiram entre os Arnorianos e os Gondorianos. A começar pelos Arnorianos. Bom, ao fim da Segunda Era, Elendil, o rei de Arnor, se aliou ao último rei dos Noldor, Gil-galad, para combater Sauron naquela que ficou conhecida como a Batalha da Última Aliança. Os elfos e homens conseguiram derrotar Sauron, mas Elendil foi morto nessa guerra. Seu filho mais velho, Isildur, que reinava em Gondor junto de seu irmão Anarion, que por acaso também caiu na Batalha da Última Aliança, deixou Gondor aos cuidados de seu sobrinho. Isildur então partiu ao norte para governar Arnor no lugar do seu pai, mas ele foi atacado por orcs e acabou morrendo. Então, Valandil, descendente de Isildur, não clamou o trono de Gondor, e assim os reinos se dividiram em 2, apesar de o rei de Arnor ainda manter o título de Alto Rei dos Homens. Após a morte do 10º rei de Arnor, seus 3 filhos clamaram o trono, o que gerou uma guerra civil no reino. E o resultado disso foi que Arnor acabou sendo dividido em 3 reinos distintos. Enquanto o primogênito e herdeiro legítimo ao trono fundou Arthedain, os outros 2 irmãos fundaram Rhudaur e Cardolan. Tempos mais tarde, o Witch King fundou o reino de Angmar ao norte, declarando guerra aos 3 reinos dos homens.
Com a ajuda de seus espiões, o rei bruxo conquistou Húdaur, que se tornou aliado de Angmar na guerra. Pouco tempo depois, Cardolan foi completamente destruído, restando agora apenas um reino dos Dúnedain no norte, Arthedain. Após anos de conflito, Arthedain caiu pelas mãos do Witch King de Angmar e o seu rei foi exilado. Porém, não antes de enviar seu filho aos cuidados de Círdan, o Elfo dos Portos, assim como emissários a Gondor pedindo ajuda. E com a ajuda dos Elfos, os Gondorianos derrotaram o Witch King e destruíram Angmar, mas o rei de Arthedain morreu em uma tempestade no mar. E assim, o filho do rei, Aranarth, se tornou o capitão dos Dúnedain remanescentes do norte, que agora não passavam de um pequeno grupo nômade que combatiam as crias de Sauron aqui e ali. E apesar de Aranarth se chamar de capitão, e não de rei ou de príncipe, o sangue real de Númenor ainda corria nas veias de seus descendentes. Mas os Arnorianos se mantiveram às escondidas, até que enfim veio Aragorn, o 16º capitão dos Dúnedain do Norte. Durante a Guerra do Anel, Aragorn guiou os exércitos de Gondor, Arnor e Rohan à vitória definitiva contra Sauron. E ao final da Terceira Era, Aragorn foi coroado como o primeiro rei do Reino Unificado de Arnor e Gondor, sob o nome Elessar, e ele restaurou a glória de Arnor, dando nova vida aos Arnorianos, que agora repovoavam suas belas cidades ao norte. E agora, para o outro lado dessa moeda, vamos falar dos Gondorianos. Após a Batalha da Última Aliança, Gondor ficou sem rei. O filho de Anarion foi então coroado por Isildur, e como os reis de Arnor não mais clamavam o trono de Gondor, ele se tornou um monarca independente. Após a guerra, Gondor prosperou e se tornou um exímio reino dos Dúnedain no sul. E apesar dos conflitos constantes contra os Easterlings, Orcs, Haradin e Númenóreanos Negros, os Gondorianos prosperaram bastante naquela que ficou conhecida como a sua Era de Ouro. Mas, como nada que é bom dura para sempre, durante o segundo milênio da Terceira Era, Gondor sofreu um grande declínio, que teve início quando um dos reis de Gondor se casou e teve um filho com uma mulher dos Homens do Norte. O filho do casal se chamava Eldacar, e ele eventualmente se tornou o rei. O problema é que tinha uma galera em Gondor que achava que ele não possuía mais o sangue puro de Númenor e que isso era um traje às suas tradições. Então eles se revoltaram contra o rei, que teve o seu trono usurpado por seu tio, Castamir. Só que alguns anos depois, Eldacar retornou ao reino dos Dúnedain do Sul e recuperou seu trono, matando Castamir e exilando seus filhos, que deram origem ao povo conhecido como os Corsários de Umbar, inimigos de Gondor. E o reino já estava bem abalado com tudo isso, quando a Grande Praga chegou e matou milhares de Gondorianos. E para fechar o declínio de Gondor, ao final do segundo milênio da Terceira Era, uma tribo dos Easterlings, conhecida como os Carroceiros, deu uma coça nos caras. No fim das contas, eles até conseguiram expulsar os invasores, mas a esse ponto Gondor já era bem menos do que havia sido no passado. Foi aí que os dois reinos dos Dúnedain resolveram se reunificar. Averdui, na época príncipe de Arnor, que na verdade agora era Arthedain, se casou com a princesa de Gondor e dessa forma os seus descendentes seriam herdeiros aos tronos de Arnor e Gondor simultaneamente. Só que algum tempo depois Arthedain foi completamente aniquilado e mesmo que Gondor tenha enviado ajuda, já era tarde demais e o Reino do Norte não mais existia. O filho de Averdui, Aranarth, era o herdeiro legítimo aos tronos de Gondor e Arnor, mas ele decidiu assumir o posto de capitão e governar apenas os sobreviventes dos Dúnedain do Norte. E assim, a sucessão de Gondor como monarquia independente teve continuidade, até que Eärnur, o último rei, ascendeu ao poder. Ele havia atuado como general na batalha em que eles expulsaram o Witch King de Angmar dos Reinos do Norte, e o rei bruxo agora o convidava para um duelo. Eärnur não aceitou de início, mas ele não conseguiu recusar o segundo desafio enviado por seu rival. E dessa forma, o rei partiu para enfrentá-lo e nunca mais retornou. E novamente, Gondor ficou sem rei, sendo agora governado pelos regentes, pois o rei nunca foi oficialmente dado como morto, e além disso, ninguém mais no reino possuía direito legítimo ao trono, já que ele não deixou descendentes. Em meados do terceiro milênio da Terceira Era,
Gondor era governado pelo regente Cirion, quando o exército devastador dos Easterlings quase dizimou todo o reino dos Dúnedain. Tudo parecia perdido quando Eorl, o líder dos Eotheod, veio à ajuda do regente de Gondor, honrando a aliança formada entre os Gondorianos e os Homens do Norte séculos atrás. Eorl havia salvado o dia e, como agradecimento, o regente de Gondor concedeu praticamente metade do seu reino para que ele vivesse com seu povo, dando origem ao reino de Rohan. Durante os últimos anos da Terceira Era da Terra-média, Gondor e Rohan lutaram lado a lado durante a Guerra do Anel, quando Aragorn, descendente de Aranarth, veio e derrotou Sauron. Aragorn finalmente clamou o trono de Gondor e Arnor como lhe era de direito, e assim, os Gondorianos agora faziam parte do grande reino unificado dos homens. Mas agora vamos voltar um pouco para nossa tabelinha para a gente não se perder. Os primeiros homens se dividiram entre os Edain e os Homens Sombrios, tocados pela sombra de Morgoth. Após o primeiro nascer do sol, os Edain migraram a oeste em busca de sua luz, e alguns deles foram pela Estrada Sul, enquanto que outros foram pela Estrada Norte, e esses que foram pela Estrada Norte se dividiram entre o Grande Povo e o Povo Menor. Alguns daqueles que foram pela Estrada Sul foram ao oeste o suficiente para chegarem até Beleriand, e lá eles ficaram conhecidos como a Casa de Haleth. Não só eles, como alguns homens do Grande Povo também chegaram até Beleriand e ficaram conhecidos como a Casa de Hador, enquanto que alguns outros do Povo Menor que também foram até Beleriand ficaram conhecidos como a Casa de Beor. E aí deu merda pra caralho e os poucos homens de Beleriand que sobreviveram das três casas se misturaram e foram jogados pelos Valar numa ilha em formato de estrela, e assim eles fundaram o reino de Númenor, se tornando os Númenóreanos. Mas deu merda pra caralho em Númenor também, e alguns deles ficaram maus, outros não, e então eles se dividiram entre os fiéis e os homens do rei. Mas aí deu mais merda ainda e o reino foi destruído, e aqueles remanescentes dos Númenóreanos que eram homens do rei na Terra-média se tornaram os Númenóreanos negros, enquanto que aqueles que eram descendentes dos Númenóreanos fiéis deram origem aos Dúnedain. Os Dúnedain, por sua vez, não fundaram apenas um reino na Terra-média, mas sim dois, Gondor e Arnor. E assim eles se dividiram entre os Arnorianos e os Gondorianos. E agora vamos falar um pouco sobre os Homens do Norte. Os ancestrais dos Homens do Norte são aqueles do Grande Povo e Povo Menor, que moravam às margens do mar interno de Hum e que ficaram para trás. Eles nunca foram até Beleriand, mas muitos abandonaram Hum e migraram ao oeste, se estabelecendo em Rhovanion. Conhecidos como Homens Comuns, não se sabe muito sobre eles durante a Segunda Era, apenas que Sauron havia dominado suas vilas em Rhovanion até que Gil-galad chegasse e os libertasse. Já durante a Terceira Era, sabe-se que os Homens do Norte sempre foram amigos de Gondor e por volta do ano 1000 da Terceira Era, lhes foram concedidas terras ao sul da Floresta Verdejante, que na época fazia parte do reino dos Dúnedain. Ao leste da Floresta Verdejante havia o chamado Reino de Rhovanion, comandado por Vidugávia, que se denominava o Rei do Norte. Eles ajudaram Gondor diversas vezes na batalha contra os Easterlings, e no século XIV da Terceira Era, um príncipe de Gondor casou-se com a filha do Rei do Norte. O filho do casal, Valacar, foi a causa do fratricídio de Gondor e o início do declínio do reino. Quando a tribo de Easterlings, conhecida como os Carroceiros, atacou, os Homens do Norte sofreram mais ainda do que os Dúnedain. Eles foram massacrados e perderam seu líder. Sendo assim, alguns fugiram para Gondor, enquanto outros se juntaram aos seus parentes na cidade de Vale, próxima à Montanha Solitária. Já um terceiro grupo seguiu um cara chamado Marhuine até os Vales do Anduin, onde eles se estabeleceram e ficaram conhecidos como os Eotheod. Então vamos falar dos Homens de Vale, Homem da Cidade Lago e Bardings. Como eu disse, alguns Homens do Norte moravam numa região próxima à Montanha Solitária. E também, como eu disse, após a invasão dos Carroceiros, muitos outros Homens do Norte foram para lá e a população cresceu consideravelmente. Quando o anão Thror restabeleceu o reino de Erebor em 2590 da Terceira Era, os Homens do Norte se mudaram para o sopé da Montanha Solitária, fundando a cidade de Vale. Por anos os homens prosperaram ao lado dos anões, então veio o dragão Smaug e destruiu a porra toda. Os sobreviventes fugiram para o longo lago ao sul e fundaram a cidade-lago de Esgaroth. E assim, eles passaram a ser chamados de Homem da Cidade-Lago em vez de Homens de Vale.
Anos mais tarde, um descendente do líder da antiga Vale, chamado Bard, matou o dragão Smaug e reconquistou a cidade dos homens ao norte. Bard então fundou o Reino de Vale, que se estendia desde Vale até a cidade-lago de Esgaroth. Em homenagem ao seu líder, esses homens passaram a ser chamados de Bardings. Durante a Guerra do Anel, Easterlings, acompanhados por orcs de Mordor, atacaram o Reino de Vale. Bard não conseguiu segurar as suas defesas e o seu povo fugiu para dentro do reino dos anões de Erebor, juntamente de seu rei Dain Pés de Ferro. Bard e Dain caíram em batalha, garantindo que seu povo conseguisse se esconder dentro da montanha solitária em segurança. Eles ficaram lá por 7 dias, até que chegaram notícias da derrota de Sauron nos Portões Negros de Mordor. E então, os filhos de Bard e Dain, Bard II e Thorin III, saíram em um grande contra-ataque que devastou as tropas inimigas. Vale e Erebor foram reconstruídas e o reino dos Bardins mais uma vez prosperou. Pois bem, o outro grupo de homens do norte que conseguiu fugir do ataque devastador dos carroceiros foram aqueles conhecidos como os Eotheod. Esses seguiram um cara chamado Marhuine até os Vales do Anduin, onde eles fixaram residência. Mais tarde, eles ajudaram Gondor a se livrar dos carroceiros, mas nunca retornaram às suas antigas moradas no tal reino de Hovanion. E por causa disso, os Eotheod eram considerados em Gondor como gente de confiança. Quando o reino dos bruxos de Angmar caiu, os Eotheod migraram mais ao norte e fundaram sua principal cidade, onde as Montanhas da Névoa se encontravam com as Montanhas Cinzentas. Um de seus reis, Fram, matou sozinho um poderoso dragão chamado Skatha, e a capital dos Eotheod passou a se chamar Fransburg em sua homenagem. Quando uma horda gigantesca de uma tribo dos Easterlings, chamada Balkoth, aliados de Dol Guldur, desceu o rio para atacar Gondor, foi Eorl, o jovem, líder dos Eotheod na época, quem veio ao resgate. Eorl e seus homens salvaram Gondor de uma bela enrascada e por isso o regente Cirion, governante dos Dúnedain na época, concedeu as terras de Calenardon aos Eotheod. Eorl aceitou e ambos fizeram o juramento de sempre se ajudarem nos tempos de dificuldade. E assim, foi fundado o Reino dos Cavaleiros de Rohan, e os Eotheod passaram a ser conhecidos como Rohirrim, apesar de que eles mesmos se chamavam de Eorlingas, em homenagem ao seu líder Eorl. Os Rohirrim então prosperaram e se multiplicaram em seu reino, mas eles começaram a entrar em conflito com o povo selvagem que morava ali por perto, os Dunlendings. A situação ficou tão feia ao ponto dos Dunlendings terem praticamente tomado Isengard, que ficava colado na fronteira de Rohan. Rohirrim e Dunlending viviam se estranhando e se batendo, mas pelo visto, haviam aqueles entre os dois povos que não se odiavam tanto. Eu digo isso pois existia um cara de sangue tanto Rohirrim quanto Dunlending, chamado Wolf, que atacou Rohan com uma tropa de Dunlendings e chegou a conquistar Edoras, a capital do reino. Mas com a ajuda de Gondor, os Rohirrim conseguiram contornar essa situação e retomar seu trono de volta. Porém, após a invasão dos Dunlendings, muitas famílias mistas habitavam Rohan agora, e eles não eram muito fiéis ao rei dos Rohirrim. Saruman ajudou os homens de Rohan a se reerguer quando se tornou o senhor de Isengard, mas esse foi um longo processo doloroso. Rohan sofria invasões constantes de orcs e outras criaturas malignas, mas sempre conseguiu se segurar de um jeito ou de outro. O reino só foi quase completamente destruído durante a Guerra do Anel, devido à traição de Saruman. Mas no final das contas, eles conseguiram repelir o Mago Vira-Casaca e até ajudar Gondor a derrotar Sauron definitivamente. Após a Guerra do Anel, o rei Elmer e o rei Elessar de Gondor renovaram o juramento de Eorl e Cirion, e Rohan voltou a ser uma terra próspera e vindoura. Seguindo em frente, vamos falar dos Homens da Floresta e dos Beornings. Os Homens da Floresta são uma tribo de homens do norte que morava na Floresta Verdejante. Um grupo deles foi responsável por dizimar os orcs que atacaram a caravana de Isildur no início da Terceira Era, impedindo que eles mutilassem seus corpos. As grandes águias de Manwë se alimentavam das ovelhas dos Homens da Floresta, que atiravam nelas com seus arcos e flechas, e por isso as águias não ousavam voar próximas onde homens mortais viviam. Esses homens viviam em conflito com os Wargs, que confundiram a companhia de Thorin, Escudo de Carvalho, com um grupo deles, e os atacou. Após a escapada de Thorin e sua companhia, os Wargs planejaram um ataque aos Homens da Floresta, que nunca aconteceu devido à sua derrota na Batalha dos Cinco Exércitos.
Após essa batalha, esses homens foram celebrar com Beorn, um cara que possuía a habilidade de se transformar em um gigantesco urso e vivia sozinho. Esse povo sofria constantemente com ataques de aranha gigante, wargs e orcs de Dol Guldur, e após saberem da heróica participação de Beorn na Batalha dos Cinco Exércitos, eles o tomaram como seu capitão. E dessa forma, os Homens da Floresta passaram a ser conhecidos como Beornings. Eles agora protegiam a região dos Vales do Anduin, o que tornava possível uma travessia segura de Eriador para Hovanion e vice-versa. Após a Guerra do Anel, os elfos Celeborn de Lórien e Thranduil da Floresta das Trevas concederam aos Beornings o domínio sobre a Floresta Verdejante, que antes era a Floresta das Trevas, já que todos os elfos deixaram a Terra-média. E quanto às origens de Beorn ou por que ele era capaz de se transformar num urso, ninguém sabe dizer. Próximos são os Lothoth. Os Lothoth são descendentes de um povo ancião que vivia na gélida terra de Forodwaith. Não se sabe ao certo de onde eles vieram ou como esse misterioso povo chegou lá, mas é seguro assumir que os esquimós de Forodwaith se desenvolveram fora da esfera de influência dos Númenóreanos durante a Segunda Era. Durante a Terceira Era, os esquimós de Forodwaith tinham medo do Witch King e acreditavam que ele era capaz de controlar o frio e o degelo. Por conta disso, eles se mudaram para o desolado Cabo de Forokiel, inacessível aos povos que os ameaçavam. E assim, eles ficaram conhecidos pelos Elfos de Eriador como Lothoth, que significa Povo da Neve em Sindarin. Foram eles que ajudaram Averdui, o último rei de Arthedain, a fugir do Witch King quando seu reino caiu, e em troca, ele lhes presenteou com o Anel de Barahir. Séculos mais tarde, os Dúnedain do Norte descobriram onde estava o anel e o compraram de volta. Não muito mais se sabe sobre os Lothoth. E em seguida nós temos os Druedain. Os Druedain faziam parte daqueles homens primordiais que deixaram Hildórin e rumaram ao oeste em busca da luz dos Valar pela Estrada Sul. Eles sofriam preconceito dos outros homens por sua aparência rudimentar e selvagem, e por isso os Druedain abandonaram a marcha a oeste e se estabeleceram nas Montanhas Brancas. Eles tinham o hábito de esculpir estátuas bizarras na encosta das montanhas, que mais tarde seriam conhecidas como os Pukelman. Eles foram sempre considerados selvagens e perseguidos por outros homens, especialmente aqueles afetados pela sombra de Morgoth. Devido a isso, os Druedain, apesar de possuírem um coração puro, se tornaram agressivos e muitos deixaram as Montanhas Brancas, rumando ao norte. Eles conviveram pacificamente apenas com o povo da casa de Haleth, e é dito que alguns Druedain os acompanharam até Beleriand. Quando Túrin Turambar chegou na floresta de Brethil e fudeu tudo para o povo de Haleth, alguns Druedain sobreviveram e foram se esconder nas fozes do rio Sirion, aos cuidados do Elfo dos Portos Círdan. Alguns deles sobreviveram até a Guerra da Ira e durante a Segunda Era habitaram o reino de Númenor. Mas quanto àqueles que permaneceram nas Montanhas Brancas, eles não foram muito afetados pela colonização númenoriana na Segunda Era, pois os Númenóreanos tinham medo dos Pukelman e não se aventuravam muito em suas terras. Durante a Terceira Era, os Dúnedain passaram a chamar os Druedain de Wulzes, não os considerando seres humanos e constantemente entrando em conflito com eles, que tentavam apenas proteger a sua casa, que agora fazia parte do reino de Gondor. Os Druedain também tinham medo de Sauron e dos Rohirrim, que os caçavam apenas por esporte. Porém, essa concepção errada que todos tinham dos Druedain mudou quando eles ajudaram os Rohirrim a atravessar as Montanhas Brancas e chegar ao resgate de Gondor mais rápido durante a Guerra do Anel. O caminho secreto indicado pelos Druedain ainda fez com que as tropas de Rohan evitassem uma emboscada preparada pelas tropas de Sauron, e como se isso ainda não fosse o bastante, eles ainda usaram suas táticas para atrasar as tropas de Sauron que procuravam pelos Rohirrim, impedindo assim que esses orcs participassem da Batalha dos Campos de Pelennor. Após a Guerra do Anel, o rei Elessar proclamou que as florestas dos Druedain aos sopés das Montanhas Brancas eram deles para sempre e que ninguém poderia pisar lá sem a sua permissão. E sendo assim, os Druedain nunca mais deram as caras nem se misturaram com os povos livres da Terra-média, felizes em viver sua misteriosa vida reclusa, até que desaparecessem gradativamente na névoa da história e das lendas. Seguindo em frente, vamos falar dos Dunlendings. Dunlending eram aqueles homens da casa de Haleth que deixaram as Montanhas Brancas juntos de alguns Druedain, mas não foram até Beleriand, se estabelecendo na terra de Dunland.
Eles eram um povo tanto quanto selvagem, que habitavam toda a região de Minhiriath em suas belas florestas. Mas acontece que quando os Númenóreanos chegaram na Segunda Era, eles começaram a cortar as árvores das florestas dos Dunlendings para construir seus navios. Por isso, os Dunlendings constantemente os atacavam em represália, queimando seus navios e seus portos. Mas obviamente eles não eram páreos para os Númenóreanos e logo se viram obrigados a se mudar de volta para a terra de Dunland. Já na Terceira Era, durante o declínio de Gondor, muitos deles se mudaram para as planícies de Calenardon, que já não era mais tão bem guarnecida. Mas como vocês sabem, Calenardon veio a se tornar o reino de Rohan, e os Rohirrim começaram a ocupar a região. Os Dunlendings não gostaram disso e diversos combates entre os dois povos começaram a acontecer. Com o passar do tempo, os Dunlendings foram sendo expulsos até o ponto em que eles passaram a habitar Isengard. Eles se desenvolveram por lá até o ponto em que o Wolf, um meio Dunlending e meio Rohirrim, atacou e conquistou Edoras, a capital do reino de Rohan. Porém, com a ajuda de Gondor, Wolf foi eventualmente derrotado pelos Rohirrim e mais uma vez os Dunlendings foram expulsos de Rohan. Eles ajudaram Saruman em sua traição contra Rohan, mas acabaram sendo derrotados. Alguns Dunlendings seguiram o Mago Caído até o Condado, onde se estabeleceram por um tempo, até que os 4 hobbits, Frodo, Sam, Pippin e Merry, retornaram de sua jornada e expulsaram todos eles de lá. Seguindo em frente, vamos falar dos Homens de Bree, porque além dos Druedain e dos Dunlendings, existiam ainda alguns homens da casa de Halath que foram mais ao norte ainda, porém também não chegaram em Beleriand. Eles se estabeleceram nas colinas conhecidas como Barrow Downs e fundaram a cidade de Bree. E segundo suas próprias lendas, os Homens de Bree aguentaram as turbulências da Primeira Era, viram os Númenóreanos chegar, viram Arnor se dividir e cair, e viram a chegada dos Pequeninos. E eles afirmam ainda que estarão lá bem depois que o último elfo deixar a Terra-média. E de fato, por mais curioso que seja, é bem por aí mesmo. E não há muito mais o que se falar desse persistente povo. E agora vamos avançar finalmente para a última leva de povos humanos, nesse que é o maior vídeo que eu já fiz até hoje. Muito bem, os Corsários de Umbar. O que acontece? Após o fratricídio de Gondor, o rei Valacar havia tido seu trono usurpado por Castamir. Mas Valacar retornou e derrotou Castamir em combate. Os filhos de Castamir, porém, roubaram toda a frota naval de Gondor e fugiram para a cidade portuária de Umbar, ao sul do reino, que era comandada pelos Númenóreanos Negros na época. Lá, eles se aliaram com todos os outros inimigos de Gondor, jurando destruir o reino dos Dúnedain, e assim ficaram conhecidos como os Corsários de Umbar. O irônico aqui é que Castamir usurpou o trono de Gondor, alegando que o rei Valacar possuía sangue impuro por ser mestiço entre um Dúnedain e uma mulher comum. E o povo que a sua linhagem deu origem, os Corsários de Umbar, acabaram se tornando um dos ramos mais miscigenados dos homens, mesclando-se com diversas tribos dos Easterlings e Haradin. Eles se tornaram inimigos jurados de Gondor desde então e se aliaram a Sauron durante a Guerra do Anel. Porém, Aragorn os derrotou antes que chegassem à batalha nos campos de Pelennor, com a ajuda dos Homens da Montanha amaldiçoados por Isildur. Em seguida nós temos os Haradin. Os Haradin são descendentes daqueles homens que ao despertar foram tocados pela sombra de Morgoth. Eles deixaram Hildórien e se estabeleceram no extremo sul da Terra-média, na desértica terra de Harad, onde o sol é escaldante e quase não existem nuvens. Após a Guerra da Ira e o fim da Primeira Era, Sauron fugiu para Mordor e, em segredo, continuou os trabalhos de Morgoth, seu senhor. Ele converteu muitos Haradin ao culto a Morgoth, que o temiam como um deus e um rei ao mesmo tempo. Quando os Númenóreanos chegaram à Terra-média, eles construíram a cidade de Umbar, próximo ao deserto de Harad. E, inicialmente, eles ensinavam os Haradin suas técnicas de agricultura e manufatura, mas com o crescimento da sombra de Númenor, eles começaram a explorar o povo do deserto. Conflitos surgiram em todos os lados, até o ponto em que os últimos reis de Númenor os escravizavam e os usavam como sacrifícios humanos ao deus Morgoth. Quando Númenor caiu e apenas os Númenóreanos negros sobraram em Umbar, é dito que 2 deles cresceram em poder dentre os Haradin e assim os povos se uniram. Aliados aos Númenóreanos negros e Corsários de Umbar, os Haradin causaram inúmeros problemas ao povo de Gondor durante toda a sua história. Durante a Guerra do Anel, os Haradin também se aliaram a Sauron e participaram da Batalha dos Campos de Pelennor, montados em seus mamutes de guerra, mas no final foram derrotados como todos os outros.
E após a Guerra do Anel, o rei Elessar atacou e conquistou as terras dos Haradrim, os anexando a Gondor como parte do Grande Reino Unificado. E para finalizar, nós temos os Easterlings. Os Easterlings, ou Orientais, são aqueles homens que viviam no extremo leste da Terra-média. Durante o despertar dos homens, eles haviam sido corrompidos pela sombra que Melkor lançou em Hildórien. Nunca se soube muito sobre eles na história registrada pelos povos livres da Terra-média. Além dos conflitos com os primeiros homens de Hildórien, a primeira aparição dos Easterlings nos anais da história da Terra-média ocorreu na Primeira Era, após a Batalha das Chamas Repentinas. Muito após a chegada dos Edain, alguns Easterlings migraram até Beleriand, e eles ficaram conhecidos como Homens Morenos. Dois grupos dos Homens Morenos se destacam. O primeiro eram os filhos de Bor. O elfo Maedhros, filho mais velho de Fëanor, os deu as boas-vindas, lhe concedendo terras próximas de sua morada. Os filhos de Bor lutaram ao lado dos elfos da casa de Fëanor na Batalha das Lágrimas Incontáveis e se mantiveram fiéis até o final. Porém, todos foram dizimados pelas forças de Morgoth. O segundo grupo eram os filhos de Ulfang, o Amaldiçoado. Eles também receberam as boas-vindas dos filhos de Fëanor e juraram aliança a Caranthir, passando a residir próximo de suas terras. Porém, os filhos de Ulfang estavam secretamente ao serviço de Morgoth e traíram os Eldar e os Edain durante a Batalha das Lágrimas Incontáveis, causando a sua terrível derrota. Os Easterlings que se aliaram a Morgoth, porém, foram traídos por ele e exilados em Hithlum após o Senhor do Escuro conquistar aquelas terras. O líder deles, Brodda, conquistou o antigo vilarejo dos homens da casa de Hador e escravizou aqueles que ainda viviam lá. Após a Guerra da Ira, aqueles que sobreviveram fugiram de volta para o extremo leste da Terra-média. E durante toda a Segunda Era eles foram dominados por Sauron, assim como os Haradrim, que o temiam como um rei e um deus. Sauron os organizou e os preparou para as constantes guerras daquele período, espalhando sua influência sobre os Easterlings de todas as partes. Após a derrota de Sauron na Batalha da Última Aliança, os Easterlings finalmente estavam livres de sua tirania, mas por ainda possuírem a sombra de Morgoth em seus corações, eles lutaram entre si por muito tempo. Até que, finalmente, alguns grupos resolveram fugir dessa guerra toda e migraram para o oeste, que era bastante odiado por todos os povos Easterlings. Lá, eles encontraram Gondor e trouxeram muitos problemas aos Dúnedain, guerreando constantemente com eles. Duas tribos dos Easterlings se destacaram. Os primeiros são os Carroceiros, que invadiram o oeste por Rhovanion, causando terror para os homens do norte e para os Dúnedain. O reino de Gondor foi fortemente afetado pela Grande Praga, o que deu a vitória aos Carroceiros em vários conflitos. Em 1944 da Terceira Era, os Carroceiros se aliaram com os Haradrim e com uma outra tribo de homens do sul conhecida como os Variags, que vinham da cidade de Khand, que ficava ao sul de Mordor. Nessa campanha, os Dúnedain de Gondor foram quase completamente derrotados, mas um cara chamado Eärnil salvou a todos no último minuto, queimando os acampamentos dos Easterlings, tornando a conclusão da sua campanha de guerra inviável. Após a sua derrota, os carroceiros recuaram de volta para o leste e não foram mais vistos até a Guerra do Anel. O segundo povo que vale destacar são os Balshoth, que apesar de serem Easterlings, parentes dos carroceiros, moravam ao sul da Floresta Verdejante, em Rhovanion e não no leste. Eles serviam ao mestre de Dol Guldur e junto dos orcs de lá, tocavam o terror nas planícies de Calenardon. Os Balrog chegaram até Minas Tirith e quase destruíram todo o reino de Gondor, mas os Dúnedain foram salvos no último minuto pelos Eotheod, comandados por Eorl, o Jovem. Eles foram vistos novamente atacando o recém-fundado reino de Rohan em represália, e nesse ataque eles acabaram assassinando Eorl, o novo rei. Muitos povos Easterlings se juntaram em um único massivo exército sob o comando de Sauron durante a Guerra do Anel, mas no final das contas foram derrotados pelos Homens do Oeste. Durante a Quarta Era, as tribos dos Easterlings foram conquistadas e subjugadas pelo rei Elessar e pelo rei Elmer. Mas agora voltando um pouco para nossa tabelinha, nós temos os primeiros homens que despertaram até que Morgoth enviou sua sombra, e eles se dividiram entre os Edain e os Homens Sombrios. E após o primeiro nascer do sol, os Edain começaram a rumar a oeste em busca de sua luz. Então alguns seguiram pela Estrada Sul e outros seguiram pela Estrada Norte. E esses que seguiram pela Estrada Norte se dividiram em dois grupos, o Grande Povo e o Povo Menor.
E um grupo de cada um desses 3 povos seguiu mais a oeste ainda e chegaram até Beleriand, onde ficaram conhecidos respectivamente como a Casa de Halath, a Casa de Hador e a Casa de Beor. Após o fim da Primeira Era, os sobreviventes das 3 casas se misturaram e dividiram uma ilha chamada Helena, e lá eles fundaram o reino de Númenor, e se tornaram os Númenóreanos. Os Númenóreanos eventualmente se dividiram entre os Númenóreanos fiéis e os Homens do Rei. E quando o reino caiu, os Númenóreanos Homens do Rei deram origem a um povo que ficou conhecido como os Númenóreanos Negros, enquanto que os fiéis deram origem aos Dúnedain. Os Dúnedain fundaram 2 reinos na Terra-média, Arnor e Gondor, então eles se dividiram entre os Dúnedain Arnorianos e os Gondorianos. Mas voltando lá aos Edain que migraram ao oeste após o primeiro nascer do sol, eu lembro que nem todos eles foram para Beleriand, e muitos daqueles do grande povo e do povo menor que pegaram a Estrada Norte ficaram por Rhovanion mesmo, dando origem aos Homens do Norte. E os Homens do Norte se dividiam entre 3 povos: os Homens de Vale, que moravam ao sopé da Montanha Solitária, os Eotheod, que mais tarde se tornaram os Rohirrim, que moravam nos vales do Anduin e mais tarde em Rohan, e os Homens da Floresta, que moravam na Floresta Verdejante ou Floresta das Trevas, como ela ficou conhecida mais tarde. Mas existiam alguns grupos dos Edain ainda que têm suas origens misteriosas e não faziam parte de nenhum desses povos. E esses eram os Lossoth, que moravam na gélida região de Forodwaith e mais tarde no Cabo Forokel, e os Druedain, que moravam nas Montanhas Brancas e sofriam preconceito de todo mundo porque eram baixinhos e esquisitos. E lembrando que nem todos os homens da Estrada Sul foram até Beleriand e se tornaram a Casa de Halath. Alguns deles pararam a sua marcha na terra de Dunland e se tornaram os Dunlandings, enquanto outros foram um pouco mais além, mas não tanto, e se estabeleceram nas Barrow Downs, fundando a vila de Bree. E agora os inimigos de Gondor. Nós temos primeiramente os Corsários de Umbar, que têm suas origens dentro do próprio povo de Gondor e se dividiram por causa daquela história de sangue puro e não sei o que lá das quantas. E por último, aqueles 2 que faziam parte dos Homens Sombrios, tocados pela Sombra de Morgoth. O primeiro deles é o povo que migrou para o sul, nas regiões desérticas de Harad, ou seja, os Haradin. E o outro grupo são os Homens do Extremo Leste, que compunham milhares de povos diferentes que Tolkien nunca se deu o trabalho de escrever, então não vou me dar o trabalho de explicar, que são os Easterlings. E com isso nós finalmente concluímos esse vídeo gigantesco de hoje e até a próxima. Ah, mas aí tu vai me perguntar agora, né? Mas e os Hobbit, rapá? Qual é? Que não sei o que lá, eles fazem parte dos homens. Sim, eles fazem, eles são seres humanos. Mas você já está ouvindo minha voz por praticamente uma hora, eu acho que nem eu vou assistir essa merda desse vídeo. E eu já falei sobre os Hobbits e um ovo de Páscoa específico deles, que tá em algum episódio aí que eu não me lembro, que eu vou colocar na descrição aí, ok? Então é isso, beleza? Um abraço e deixa aí nos comentários se você ficou até o final, porque pô, tu é guerreiro, brother. Valeu, tchau! When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in